Se a pessoa tem hipertensão arterial sistêmica, ela já teria um fator de risco. Se a pessoa tiver diabetes, é mais um fator de risco. Se a pessoa tiver colesterol alterado, que são as gorduras do sangue elevadas, se a pessoa for tabagista, obesidade, sedentarismo, ela apresenta fatores de risco para doenças cardíacas ou doenças vasculares do cérebro. Isso são fatores de risco. É o sinônimo, é o mesmo conceito de uma comorbidade. Uhum. Esse conceito de comorbidade, esses fatores de risco para doenças cardíacas, elas podem ser extrapoladas para as infecções pela Covid-19. Então, quanto mais ou menos fatores de risco ou comorbidades o paciente apresentar, mais chance ele vai apresentar de desenvolver as formas graves de infecção pela Covid-19. Por exemplo, lá no comecinho de 2020, quando a pandemia começou lá em Wuhan, na China, constatou-se que a idade era o Uhum. principal fator de risco para desenvolvimento das formas mais graves de infecção pela Covid-19. E aí a gente Uhum. via que os pacientes mais jovens evoluíam com um quadro muito semelhante a uma gripe, e conforme a faixa etária ia avançando, os pacientes iam desenvolvendo as formas mais graves da doença. E conforme a experiência, a gente foi adquirindo experiência com tratamento e fomos aprofundando no conhecimento da doença, uma doença muito nova, a gente foi observando que esses fatores de risco, que a gente citou como fatores de risco para a doença cardiovascular, também são fatores de risco ou comorbidades para a pessoa desenvolver as formas mais graves da doença pelo coronavírus. Então, aquela mesma hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, os lípides, as gorduras elevadas no sangue, o colesterol elevado, obesidade, sedentarismo, as pessoas que apresentavam essas comorbidades, mesmo que não fosse uma faixa etária tão avançada, representaria também um grupo de risco para desenvolver as formas graves de Covid-19 ou coronavírus. Então, a primeira recomendação, né, Bianca? Você que teve Uhum. essa ideia maravilhosa da gente debater sobre esse assunto para contribuir para as pessoas Uhum. que não são da área de saúde, as pessoas que são portadoras de comorbidades, elas devem ficar mais atentas nas medidas preventivas, porque os pacientes que apresentam esses fatores de risco são os grupos mais suscetíveis às formas mais graves da doença. Então, essas são as tais comorbidades que levaria os pacientes a desenvolver essas formas mais graves da doença. E se você me permitir Tá, mais uma observação, claro. na nossa, na minha prática e na prática nossa aí na unidade de terapia intensiva, na UTI, tem me chamado muito a atenção que a obesidade é um fator muito relevante para os pacientes desenvolverem as formas mais graves da infecção. E a gente tem visto que, inclusive, os pacientes obesos que são mais jovens, a gente tem visto pacientes obesos com 30, 40 anos de idade, né? 50 Uhum. anos, mas que possuem Uhum. o desenvolvimento da obesidade, e a gente percebe que esse é um dado muito relevante para os grupos de risco. Obesidade e hipertensão também. Também está entrando, né? É. Apesar que assim, a gente está vendo também, que agora, principalmente, a gente está no momento que tem mais jovens, né? Surgindo mais jovens do Uhum. que idosos, mudou um pouquinho, né? É isso que está Sim. acontecendo. Então, assim, A gente. apesar disso estar acontecendo, só me corrija se eu estou certo ou errado, apesar de estar tendo essa inversão de mais jovens do que idosos adoecendo, é, mesmo assim, as comorbidades elas são muito mais relevantes do que as pessoas saudáveis, né? Mesmo a incidência é menor quando você tem, mesmo sendo Uhum. jovem e saudável, apesar de É. ter invertido esse gráfico, a comorbidade ela continua sendo um fator de risco maior, né? Eu tenho visto que a gente fica muito assustado quando. Porque no começo
criou-se aquele conceito errôneo, talvez não, as formas graves de infecção pela Covid-19 é uma doença, Uhum. assim, desculpa o termo grosseiro, doença de velho, né? Mas depois a Sim, gente com foi certeza. vendo que as formas graves também poderiam acometer pacientes mais novos, principalmente, como muito bem você disse, os portadores de comorbidade. Eu só queria fazer um Uhum. comentário, você observou muito bem essa Uhum. questão que de uns meses para cá mudou um pouquinho o espectro da doença e a gente tem visto pacientes mais novos precisarem de UTI e precisarem de ventilação mecânica. Eu tenho uma colega que trabalha comigo no SAMU, aqui de São Uhum. Lourenço, ela é enfermeira, um colega nossa, epidemiologista de Itamonte, e assim, fica uma esperança para a gente, Bianca, que talvez a doença esteja acometendo pacientes mais jovens, porque como a vacinação corretamente Sim. começou pelas faixas etárias mais avançadas, talvez, Uhum. talvez Uhum. existe a esperança que a vacinação esteja sendo efetiva e como teoricamente os mais idosos estão sendo imunizados, então a doença Sim, está acometendo mais com pacientes certeza. mais jovens, né? Assim como diminui o risco também de profissionais da saúde desenvolvendo a doença, né? Dentro dos É, hospitais. Diminui o isso também risco, não, diminui a incidência, né? é, Também é uma eu, hipótese. isso é uma observação sua também muito interessante. Eu, particularmente, tenho uma expectativa muito positiva em relação à vacinação, porque às vezes a gente ouve um ou outro profissional da saúde ou pessoas leigas, não, que a vacina é chinesa, a vacina deu Covid. Agora eu estava preparando os dados para a gente ir para o nosso bate-papo, estava Uhum, vendo alguns casos de vacinação pela vacina de Oxford e alguns uhum. casos pela vacina da Johnson Johnson, que é uma vacina mais nova, que relataram Promissora também, né? um caso a cada 50 mil de trombose Sim. venosa cerebral, mas assim, olha, Uhum, é uma coisa muito rara, né? Mas só puxando o seu gancho, ô, Bianca, na minha prática clínica, eu, graças a Deus, eu tenho visto raramente, um profissional da saúde precisar de internação por Covid-19. É que bom. obviamente que eu vi vários com a Uhum, doença, com quadro uhum. gripal, com quadro febril, etc. Agora, paciente Internado. internado com pneumonia viral, precisando de suporte de oxigênio, eu raramente tenho visto, graças a Deus. O que a Uhum, gente pode concluir disso? A gente sabe que a vacinação priorizou as faixas etárias mais avançadas e priorizou também profissionais da saúde. Então, sim. mais um dado positivo a favor de ficar a Uhum. esperança que a vacina é efetiva e está realmente imunizando as pessoas contra essas formas mais graves, né? Sim, com certeza. Eu ia até deixar para falar na vacina no final, mas já que a gente entrou, é muito importante É. falar isso. Até o meu pai mesmo, a gente sabe, todo mundo, né? Meu pai falou, eu vou para a fila, mas se for a Butantan, eu não vou tomar. Se for a Oxford, eu vou tomar. Então, assim, as pessoas estão muito confusas também. E eu tenho acompanhado, Uhum. desde que começou a pandemia, as lives da doutora Ludmila Rajá, que é a chefe da cardiologia, excelente médica, né? Ela, para mim, Excelente. tá sendo a minha referência da onde eu vou buscar informação para não ficar buscando em qualquer lugar. Então, tem alguma dúvida, eu entro lá no site dela Ela é e ótima. procuro. Ela é ótima. E ela falou isso, ela falou assim, gente, a vacina da gripe, ela dá a reação. A AIDS, até hoje a gente não tem vacina. Outras vacinas dão reação, só que é uma porcentagem tão pequena que a gente não pode levar em consideração e ficar com esse temor de que, não, vou tomar porque teve um caso. Ela até citou que Uhum. parou lá no Reino Unido a vacinação por causa da AstraZeneca, por causa de um caso que teve de trombose, né? Foi Uhum. trombose? Sim. Mas foi É, um caso, uhum. né? Então, assim, Como eu te falei, né, antes de encontrar para esse bate-papo, eu também fui uhum, pesquisar algumas fontes minhas e pessoas realmente questionando a segurança a efetividade da vacina por conta de casos, assim. Eu vi que o relato de trombose venosa cerebral, que é um espectro do AVC, né? É um uhum, subtipo de AVC, uhum, para facilitar, e o relato de um caso a cada 50 mil. Então, assim, realmente é uma uhum, coisa muito rara. E também, uhum, Bianca, vamos destacar
que essa vacina, ela nunca foi prometida com o intuito de impedir que as pessoas se contaminassem pela Covid-19. Não é esse o primeiro intuito.